Bom, pessoal, agora, dando continuidade à nossa aula, eu vou falar para vocês um pouco a respeito das opções, tá? Que eu posso utilizar de repertório sociocultural, né? Já falei com vocês que o repertório sociocultural, né, são os conhecimentos, né, que a gente adquire ao longo da nossa história, né, da nossa vida. Beleza. Como que eu vou adquirir esse repertório sociocultural? De várias formas, né? Eu posso ver filmes, eu posso a literatura, né, pessoal, que é super importante. Eu posso assistir uma série, ler notícias, reportagens, né, pela internet. São várias as formas da gente adquirir esse repertório sociocultural. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu passei para vocês a opção do filme Vidas Secas, né? Eu pedi para que vocês assistissem, por quê? Porque aquele filme ele está baseado numa obra de Graciliano Ramos, não é isso? Vidas Secas. E nesse filme é muito, né, explícito para a gente ali a questão da terra, a questão da desigualdade social, não é isso? A questão econômica. Então, eu posso me basear naquele filme para poder fazer uma fundamentação, né? No filme Vidas Secas, baseado na obra de Graciliano Ramos, deixa clara a desigualdade social, a questão da terra. Por exemplo, eu estou vendo uma série, eu posso utilizar, eu faço a leitura de um livro, eu utilizo aquele livro, né, em algum tema da redação, né? Se caiu um tema lá a respeito de violência contra a mulher, eu posso citar uma notícia, por exemplo, né? Essa semana mesmo eu estava lendo uma notícia que no Piauí eles criaram um aplicativo, né, por causa dessa pandemia, para que as mulheres só ao clicar já acionassem um dispositivo lá na polícia, né, e que a polícia já ficaria sabendo que ela está sofrendo, que ela naquele momento está sofrendo uma violência. Então conseguiria, através de um aplicativo de celular, acionar a polícia. Então, são várias as opções, tá? Nós temos uma gama enorme de formas para que a gente possa aumentar esse nosso repertório sociocultural, tá bom? Bom, eu trouxe algumas aqui. Gente, eu sei que deve estar difícil de ler. Eu vou falando, quem quiser ir anotando aí, né? Primeiro, o que é repertório sociocultural. Depois, essas opções de repertório sociocultural. Quem quiser ir anotando aí, é bom para depois ter um material para estudo, tá? Bom, vamos falar primeiro aqui sobre a legislação, não é isso? Olha só. Qualquer redação que eu for fazer, eu posso fundamentar a minha redação com algum artigo da Constituição Federal, tá? A legislação, né, gente, são as leis. Posso fundamentar com o Código de Penal, né? Posso fundamentar com o Código Civil, posso fundamentar com a Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal, por exemplo, fala sobre os direitos e garantias fundamentais dos seres humanos. Bom, beleza, eu vou ter que decorar isso? Não, não vou ter que decorar. Eu vou citar, né, o artigo 5º da Constituição Federal, que visa a garantia dos direitos fundamentais dos seres humanos, né? Prevê. Aí eu posso ler o primeiro artigo, né? Se achar interessante, né? Se gravar aquele primeiro artigo, não é isso? Filósofos e sociólogos. Tanta coisa interessante que você vê em outra disciplina que você pode utilizar na sua redação, tá? E aí vai mostrar para o seu corretor que você é um cara inteligente, porque você tá utilizando da interdisciplinaridade para poder fundamentar o seu argumento na sua redação, tá certo? Historiadores, né, pessoal? Então, por exemplo, uma dica importante que eu queria falar para vocês. Mas eu vou ter que gravar lá uma frase que um historiador falou, uma frase que um filósofo falou. Não, você não vai ter que gravar. Você pode parafrasear. O que é parafrasear? Você vai pegar a ideia daquele autor, tá? E vai, com as suas palavras, colocar a ideia daquele autor no papel.
Lógico que você vai ter que citar, você não pode utilizar o pensamento de uma pessoa como se fosse seu. Isso é plágio, isso é crime, né? Então você tem que, eu não vou conseguir gravar, mas nossa, o filósofo tal falou isso, isso e isso, e eu gostei da ideia dele, vou poder utilizar numa redação que fale, por exemplo, de desigualdade social. Beleza, eu vou colocar para o filósofo fulano de tal e vou parafrasear, tá? O que ele disse. Então, com as minhas palavras, eu vou repetir, né? Eu vou transcrever aquilo que ele disse, né? Não literalmente, mas com as minhas palavras. Notícias, eu já falei aqui o caso, né? Do Piauí, que criou esse aplicativo de violência contra a mulher. Eu vou utilizar uma notícia, né? Que eu li. Por isso da importância de ler, de estar atualizado, né? A gente sabe que a redação do Enem, ela é criada mais no começo do ano, o tema da redação. Então, eu vou pegar um tema de agosto? Não, gente, não vou pegar um tema. Agora, vai ser interessante se o tema bater com aquele que foi escolhido, se a notícia bater com aquele tema que foi escolhido pelos criadores lá do tema da redação do Enem, vai ser interessante. Mas eu tenho que ficar esperto que o quê? Geralmente o tema é escolhido, né? Geralmente não, sempre o tema é escolhido bem antes, né? Então eu tenho que me atentar às notícias, às reportagens, aos acontecimentos de antes, né? Então, a importância da leitura aí, né? De você estar atento às mudanças, né? No mundo, o que está acontecendo, né? Para eu poder fundamentar minha redação. Dados estatísticos, olha aí a matemática aí, né? A gente fala que, como que vai cruzar a matemática com o português? Pronto, tá cruzando aí, né? Eu tenho um dado estatístico que, 30% da população, não sei o que, alguma coisa. Então eu vou usar um dado estatístico, né, para fundamentar algum argumento que eu queira na minha redação. Definição da palavra-chave. Como que funciona isso? Por exemplo, na minha introdução vai falar lá sobre repertório sociocultural. Aí eu vou falar, repertório sociocultural nada mais é do que o conhecimento que a gente adquire ao longo da nossa vida, tá certo? Eu vou definir a palavra-chave do tema, tá certo? Especialistas e estudiosos, da mesma forma que eu utilizar os filósofos, eu posso utilizar os especialistas, os estudiosos, as autoridades do assunto, entenderam? Então, da mesma forma, tem que gravar? Se você gravar, ótimo, né? Uma frase que seja de impacto aí, sei lá, Piaget, Freud, não sei, né? Tantos filósofos, tantos estudiosos, né? Tanta gente importante aí que a gente pode utilizar na nossa redação, tá? Se gravar o que o cara falou, melhor ainda, né? Aí vai ficar top a sua redação. Declaração dos Direitos Humanos. Eu falei isso com vocês em sala de aula. Declaração dos Direitos Humanos é pequena. Eu vou ter que decorar? Não, mas leia lá, né, o primeiro ao quinto artigo. Geralmente, nas declarações, nas leis, do primeiro ao quinto artigo é que vai falar sobre o que abarca aquilo ali, né? Aquela declaração ali, ela vai falar sobre o quê? Geralmente do primeiro ao quinto artigo, ela vai trazer pra gente uma exposição, né, o que é que aquele documento traz de importante, tá? Então, se você citar o artigo 1º da Declaração dos Direitos Humanos, é muito interessante, vai ficar muito bacana. Tudo que você falar na sua redação, você tem que comprovar, tá? Você não vai inventar nada da sua cabeça, não. Vou colocar um dado estatístico que eu acho, né, que é assim. Não, você não pode fazer isso de maneira nenhuma. Eu vou mentir aqui que o cara não vai saber que eu tô mentindo. Parou, né, pessoal? Não tem como isso, não. Nós estamos falando de coisa séria, nós estamos falando de uma redação que, se você zerar, a sua prova nem corrigida vai ser, tá certo? A prova toda zera se você zerar a redação.
Então nós já falamos muito aí, né, de o que quiser uma redação do Enem, menos de 7 linhas, que não tenha introdução, desenvolvimento e conclusão, você vai perder muito ponto, né? Fugir ao tema, tangenciar ao tema, zerou a redação, né? Isso tudo foi muito falado dentro de sala de aula, eu tenho certeza que está no caderno de vocês, tá? Então, assim, eu não me preocupei em falar sobre isso agora, porque eu sei que está lá no caderno de vocês, tá bom? Agora, eu espero que seja útil, né? Vocês pesquisem, né? Gostou de alguma dessas coisas aqui? Legislação, filósofos, sociólogos, notícias? Pesquisa a respeito, leia mais, procure saber mais para que você tenha, né, uma opção maior de repertório sociocultural para falar na sua prova, tá certo? Para fundamentar aquele seu posicionamento, aquele seu argumento. Então, eu sou contrário a isso, isso e isso, por esse motivo, né? E eu não sou contrário por isso à toa, eu sou contrário porque os estudiosos falam isso, porque eu li uma notícia que fala sobre isso, porque a legislação fala assim, assim. Vocês estão entendendo? É uma forma de você saber como estruturar a sua redação. Você tem que, se for contrário ou se for se não for contrário, você tem que fundamentar o seu posicionamento. Gente, eu espero, né, poder ajudar vocês aí nesse momento. Espero que seja válida para vocês essa aula, tá? E beleza, fica com Deus, um abraço para todos.